Diz assim, Isaías 33, verso 1. Ai de você, destruidor que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor que não foi traído. Quando você parar de destruir, será destruído. Quando parar de trair, será traído. Queridos, a palavra do Senhor, ela é sempre rica. A palavra de Deus sempre vai demonstrar o cuidado do Pai, sempre vai demonstrar o seu amor. E quando nós encontramos textos como esse, né, que parece ser uma palavra dura, que parece ser uma palavra que não provém, né, do nosso Deus amoroso, mas sempre o que precisa ser mudado é o nosso coração e o nosso olhar, porque a palavra de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, toda a palavra de Deus, ela é uma palavra que vai despertar em nós um caráter melhor, uma postura melhor, uma vida melhor, e o Senhor vai sempre nos levar a uma transformação. Aqui diz aqui a respeito do destruidor. Ai de você, destruidor que ainda não foi destruído. Que palavra é essa, né? O destruidor que não foi destruído, ou traidor que não foi traído. A visão que eu tenho desse texto é: o destruidor que não foi destruído é aquela pessoa que fez alguma maldade, fez algum erro, fez algo que é duro, que é difícil, mas ele seguiu sem nada acontecer com ele. Então a vida dele seguiu, ou melhor, para ficar mais claro, né? Ai de você, destruidor, que não foi corrigido. Ai de você, pecador, que não foi tratado. Ai de você que tem a maldade, essa maldade não foi confrontada, porque essa pessoa será destruída, né? Diz aqui, quando parar de destruir, ou seja, no final da vida, né? Então isso mostra aqui um juízo no final de uma vida que não foi podada, uma vida que não foi corrigida, uma vida que não foi confrontada. E o que é viver uma vida assim? Às vezes a pessoa fala assim, eu vivo, eu faço as coisas e não sofro consequência disso, eu sigo o meu caminho, fazendo do jeito que eu quero, ninguém interfere, eu vou, e a impressão que nós temos é essa. Como ficou Asaf, né, no Salmo 73, quando ele começa a olhar isso, ele começa a observar que alguns homens ímpios, alguns homens maus, eles faziam suas maldades e continuavam tendo uma vida normal, uma vida sem confronto, uma vida que parecia não ser abalada, os seus filhos continuavam fortes, firmes, né? Ele continuava a sua vida. E o que é uma vida sem a interferência de Deus, seja para o bem ou seja para o mal? Uma pessoa largada ou solta assim para fazer seguir sua vida sem uma interferência de Deus. Hebreus vai trazer uma luz sobre esse texto. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, eu já vou ler com vocês, mas eu quero que você entenda, né, aquilo que o Senhor está falando nesta manhã ao nosso coração. Que muitas coisas que nós vivemos, que nós passamos, são para nos confrontar. Nos confrontar. Deus me deu uma palavra de confronto, né? As pessoas, quando sentam para ouvir, se sentem confrontadas em algumas áreas. Não que eu não saiba pregar de outra forma, às vezes eu até faço isso. Mas aquilo que Deus me entregou, o ministério que Deus entregou, é um ministério que vai trazer mudança de vida. E muitas pessoas que não querem essa mudança vão se afastar, não vão querer, né, realmente ouvir ou estar presente, porque eles vão se sentir confrontados. Esses dias eu estava conversando com um casal e ele falou assim, puxa pastor, eu tenho sido muito confrontado, porque a palavra nos confronta, confrontado no sentido de mudança. E é sobre isso que esse texto de Isaías está falando aqui. Ai daquele que não foi confrontado no seu erro, confrontado na sua situação, porque a pessoa ela não muda, ela não tem uma oportunidade de arrependimento.
Mas quando Deus nos confronta, é para mudar, é para o bem, e é isso que a gente precisa entender. Olha só, Hebreus 12, verso 5 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Então ele está falando aqui de uma palavra de ânimo e não uma palavra de desânimo ou de pôr para baixo. Isso acontece quando a pessoa não quer mudar, não quer entrar num processo de mudança. Então isso vai desanimar. Por quê? Porque ele não vai olhar para si, vai entrar num momento de negação e vai deixar de viver aquilo que Deus quer que ele viva. E diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Talvez a palavra castigo aqui pareça ser uma palavra forte, né? Porque nós pensamos em dor, nós pensamos em sofrimento, né? Que o castigo geralmente era assim. Eu não sei como é que foi a sua experiência na escola. Eu estudei, né, no meu primário, numa época em que o professor ainda tinha autoridade, não como foi os meus pais, né? Que na época dos meus pais, minha mãe estudou na época da palmatória, né? Que hoje parece algo tão desumano. Mas eu estudei na época que o professor falava: vai ficar de castigo. E você ia lá pro canto da parede, todo mundo olhando, e ficava lá no canto, né, de pé, com a cara lá no canto, virado para trás, passava vergonha, né, para ser corrigido. Ou o professor falava: você vai para a diretoria, né, e você simplesmente levantava e ia, não mudava de rumo, né. Você obedecia o professor tinha a autoridade, né. E o castigo aqui, né, é para correção, ou mesmo os nossos pais, né, quando eles nos castigavam. A palavra castigo às vezes ela é forte, ela é pesada. Eu gosto mais da palavra disciplina, né, porque ou correção. A palavra correção, está corrigindo, olha, isso está errado, então está corrigindo, está arrumando, está colocando no prumo. E é muito ruim, querido, quando nós não somos corrigidos. Algumas vezes nós vamos ver Deus dizendo assim: olha, Deus deixou aquilo porque Deus queria, uma palavra muito forte, pesada. Deus queria matá-lo. Deus já tinha decidido que aquela pessoa não tinha jeito, não tinha correção, né? Não tinha, então Deus deixa essa pessoa seguir para que ela mesma se destrua. E olha só: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nos tornamos filhos de Deus. Então estamos num processo com Deus aonde Ele nos corrige. A Sueli está contando aqui, ó, que ela limpava todos os apagadores, né, da escola. Apagávamos a lousa, interagia, né? Muito bom. E eu gostei muito, né? Pelo menos da minha fase, né? De primária ali, de aprender a respeitar, né? Porque realmente era algo bom. E muitos professores que nos ensinaram a viver, né? Verso 7 diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Às vezes nós ficamos reclamando, né, da dificuldade. Só que entenda que Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. E muitas vezes ele permite que a dificuldade venha para nos disciplinar. Então, aqui o escritor aos Hebreus está nos convidando a olhar dessa forma: suporte a dificuldade recebendo-a como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E não é uma disciplina sem causa, né? sem ideal, sem um objetivo. É para nos tornar melhores. Verso 8: se vocês não são disciplinados, não são disciplinados e a disciplina é para os filhos, então não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Para mim isso é muito mais forte do que a disciplina. Saber que a pessoa que não está sendo disciplinada, não está sendo corrigida, é porque não é filho. Não é filho legítimo, né? Não tem Deus como pai.
Verso 9: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Verso 10: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. A intenção, para o nosso bem. Como é que eu posso ver o bem na dor ou na disciplina? Hoje, né, há um conceito totalmente deturpado, dizendo que os pais não devem disciplinar os filhos, não devem corrigir, mas quem ama, corrige, quem ama, disciplina, porque ele faz isso para o bem. Então Deus faz isso para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, queridos. Olha que poderoso. Verso 11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Fomos exercitados na disciplina, estamos sendo exercitados na disciplina. Eli está compartilhando aqui, ó. Eu fui do mesmo estilo do pastor, ficava de castigo no fundo da sala ou atrás da porta, né? Eu ia para a diretoria, era chegada. Quando o diretor chegava, você falou que chegada do diretor, a gente tinha que ficar em pé na sala, né? O diretor chegou, você ficava em pé lá do lado da carteira, ouvia quietinho, vinha e depois você sentava. Aprender a lidar com a autoridade. Deus é a autoridade suprema e muitas vezes Ele permite, né, que a gente passe por algumas situações para sermos corrigidos. E como é bom quando a gente entende a disciplina, queridos. Quando a gente entende que Deus está trabalhando em nós. Quando Deus vem através de uma situação tirar o nosso orgulho, tirar a nossa arrogância, tirar coisas de nós que só nos faz mal. E muitas vezes são situações de aperto que nós passamos. Quantas vezes, né? E por meio dessas situações, o Senhor nos ensinou a sermos gente, né? Sermos pessoas direitas. E o Senhor, Ele cuida de nós. Então, olhe para as situações difíceis, né? E pense e pergunte ao Pai: Senhor, o que o Senhor está me ensinando com isso? Com certeza, o Senhor tem algo bom para mim, porque a palavra diz que todas as coisas, não somente as difíceis, mas as boas também, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acrescento mais, cooperam para o bem daqueles que são amados por Deus, porque é em resposta ao seu próprio amor que Deus cuida de nós e faz de nós pessoas melhores. Então, esteja disposto, né, a mudar todos os dias um pouquinho, através da palavra, através das circunstâncias e através de tudo que Deus nos permite viver. Amém? Vamos orar nesta manhã. Maria José está dizendo aqui, ó, Deus é bom o tempo todo e tudo que Ele faz, né, realmente é reflexo desse amor, reflexo da sua bondade. Amém? Graças a Deus. Pai querido, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso. E diante desse amor, Senhor, nós nos vemos todos os dias. Acordamos, ó Pai, envolvidos nesse amor. Caminhamos, ó Pai, em nossas tarefas diárias, envolvidos nesse amor. Ao chegar ao final do dia, Pai, muitas vezes já cansados, ainda estamos envolvidos nesse amor. E esse amor, Senhor, nos conduz também durante a noite. E assim por nossa vida. O Senhor se importa conosco. O Senhor tem conduzido as nossas vidas. Eu sinto isso, ó Pai. E eu sei que essas pessoas, esses irmãos, amigos que estão acompanhando esta live também sentem esse amor. Ó Deus, em cada situação que vivemos, que atravessamos, o Senhor tem se manifestado como um Deus amoroso e bondoso. Por isso, Pai, nós aceitamos a correção. Nós queremos entendê-la, queremos crescer, queremos ser modificados.
Sabemos que isto que a sua palavra diz é verdade. Através de tudo o Senhor está nos santificando e fazendo de nós pessoas melhores, para que possamos interagir uns com os outros nos nossos relacionamentos de forma melhor. Muito obrigado, Pai, por cuidar, tratar de mim, para que eu possa ser um esposo melhor, possa ser um filho melhor, possa ser um pai melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor. Ó Deus, todas as coisas têm cooperado para isso. Eu sinto, Pai, esta mudança. E eu sei, ó Pai, que esses meus irmãos também têm sentido esse seu cuidado. Por isso, tira toda a dureza do nosso coração, todas as vezes que nos fechamos, todas as vezes que recusamos. Ó Pai, em nome de Jesus, e faz de nós cada vez mais parecidos contigo, porque um dia o Senhor nos adotou e nos chamou de filho. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus esteja ao seu lado, continuando transformado, como diz a palavra, de glória em glória, cada vez mais parecido com o Pai. Deus te abençoe nesse dia. Uma boa semana.